Lucas 15, 11. Vamos ler a partir do versículo. Lucas 15, vou ler a partir do versículo. Eu leio a partir do verso 11, mas vamos pular para o 17. Amém? E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu é que pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter meu pai, e dizer-lhe: peguei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, a palavra é tua, a voz é minha, mas a palavra é tua, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, através do teu Santo Espírito nessa noite, neste lugar, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tem recebido, ouvido, e arrepende-te. Isso é uma palavra de Jesus, né? Irmãos, essa história do filho pródigo, ela, bota a cadeira para você, é uma história muito linda. Jesus, ele conta aqui uma história de um rapaz que ele tinha de tudo. Ele tinha uma casa, um quarto, uma cama, café da manhã, almoço, janta. O pai tinha muitas terras, o pai tinha riqueza. E um dia esse rapaz chega para o pai e diz para ele: dá parte da minha herança, porque você é pelo mundo. Ele conhecia somente a parte família, a parte casa. E ele não sabia o que acontecia ou como era o mundo lá fora. Hoje mesmo eu estava comentando com uma pessoa, quando alguém, ela pode ter bom caráter, ser boa pessoa, mas quando começa a andar com pessoas erradas, ou se tiver amizade com pessoas erradas, tem um ditado no mundo que é muito forte, é um ditado, mas é muito forte, que diz assim: quem anda com porco, farelo come. Eu já vi, irmãos, situações, né, lá em Vitória mesmo, de pessoas até perderam a vida. Não é porque era gente ruim, mas porque andava com gente ruim. Perdeu a vida por estar no lugar errado com a pessoa errada. Não estava com a pessoa certa. E esse rapaz aqui, se a gente for pegar, é como alguém. A Bíblia não diz assim, mas eu fico assim, pensando, imaginando, como alguém que recebesse um conselho, ou que ouvisse algum tipo de conversa, que iria lhe atrair, que ia trazer ao coração dele o desejo de saber como que era. É a mesma coisa uma pessoa que nunca usou droga, aí vê tanta gente usar, e às vezes falar: rapaz, a gente viaja, e aí você, vou usar para ver como que é, e acaba se tornando um viciado. Uma pessoa que às vezes nunca bebeu, não tem vício, e às vezes vai beber para ver como que é, e tudo começa no social. Tem muitos alcoólatras no dia de hoje, alcoólatras porque começou no social. Eu me lembro que quando eu era jovem, a gente comprava cigarro. Eu não sei se ainda existe esse tipo de cigarro com sabor de hortelã. A gente comprava cigarro de hortelã, mas tipo assim, para curtir, né? Ia para os bailes da vida, acendia aquele cigarro, você ia fumando, mas não tinha
E eu vejo aqui, irmãos, o pai ele não fala nada. Se é o pai no dia de hoje, se um filho chega, vamos supor, um pai e uma mãe conseguem alguma coisa na vida, aí não morreu o pai nem morreu a mãe, aí o filho chega, quero parte da minha herança. Que herança? Se o pai e a mãe estão vivos. Amém? Que herança? Às vezes o pai pode até ir, mas a mãe ainda está viva, a mãe está viva e os filhos querem tomar, porque a mãe está viva e o pai morreu, quer alguma coisa. Irmãos, não. O filho só tem direito depois que o pai e a mãe vai, porque não tem o pai e a mãe, e às vezes você vê até que briga entre irmãos, tem até irmão que mata outro irmão por causa de um pedacinho de terra, eles se matam. E eu vejo que esse rapaz fala assim, eu quero a parte da minha herança. O pai podia dizer assim, não, você não tem herança nenhuma, você não adquiriu nada. Com o tempo, com o suor do meu trabalho, tudo que você está vendo é meu. Tudo que você contempla pertence a mim, não pertence. Eu não morri ainda, por que você quer herança? Só que, quando Jesus ele conta essa história, esse pai está representando o quê? Vamos ver se vocês são dor de cabeça. Quem esse pai está representando? Deus, irmãos. Amém? Aquele filho pródigo representa muitos daqueles que tiveram experiência com Deus, conheceram Deus, pertenceram à família de Deus, e da parte da herança e sai. Esse rapaz ele sai, ele abandona tudo e sai. Ele vai para uma terra distante e chega lá. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha posses, ele tinha muitos amigos. Eu esqueci o nome. Eu gosto de usar as pessoas assim na igreja para dar exemplo. Josiane. Rosiane. Na época das vacas, aí se você falar que tem um churrasco, tem um negócio diferente, aparece gente até que você não convidou. Você chama um, aquele que chama outro. Daqui a pouco eu chamei fulano, trouxe um monte de gente. Não é assim? Mas na época das vacas magras, as pessoas até esquecem que a gente existe. Quando a gente faz, todo mundo come. Quando eles faz escondido para ninguém saber. É verdade ou não é? É desse jeito. Faz escondido para ninguém saber. Aí eu vejo aqui, esse rapaz sai de casa com a sua herança. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos. Amém? Amém. Sai falando para alguém, rapaz, bateu 500 mil reais na minha conta, isso vai espalhar, daqui a pouco você encontra, não, me empresta 5 mil, me empresta 2 mil, me empresta, e eu me empresto, você nunca vai ver de volta. Amém? Esse rapaz tinha dinheiro, começou a gastar, aí começou a aparecer pessoas na vida dele que ele nunca viu. Começou a aparecer pessoas que ele não conhecia, não sabia quem era. Mas depois que o dinheiro acabou, e aí depois que o dinheiro acabou? Cadê os amigos? Depois que o dinheiro acabou, cadê as festas? Depois que o dinheiro acabou, esse rapaz não havia emprego na cidade, no lugar onde ele estava. Esse rapaz arruma um emprego, olha o emprego que ele arruma, para cuidar de porcos. A Bíblia não diz que ele comia a lavagem, mas a Bíblia diz que ele tinha desejo de comer a lavagem. Ele cuidava dos porcos, a fome era tanta que ele via aquela lavagem que ia para os porcos, ele tinha vontade de comer daquela lavagem. Mas o bom desse rapaz, que mesmo distante da casa do pai, mesmo depois de tudo de errado que ele fez, ele caiu em si. Então, irmãos, eu já vi muitas pessoas falar assim, saí da igreja, estou no mundão, pastor não me visita, as irmãs não me visitam, os irmãos não me visitam, ninguém está nem aí para mim, irmãos. Sair da presença de Deus, abandonar a fé. Você sabe o que o apóstolo Pedro fala sobre isso?
para a lama. Pega um leitão desse aí, o gringo ali cria um monte de leitão. Eu já tive um dia na casa aquela leitãozada lá. Pega um leitão daquele, dá um banho nele, escova ele, passa um perfume, joga um talquinho e solta ele. Enquanto você está dando um banho, está lavando, você está segurando, está aprendendo, ele está ali sobre o seu domínio. Mas se você soltar o corpo, ele vai correr para a lama. Pedro está falando da natureza. Então, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, a primeira coisa que nós temos que pedir a Deus é para mudar o quê? A nossa natureza pecaminosa. Pedro está dizendo, olha, como um cão, é uma coisa nojenta, tá? Nós sabemos que a natureza, o cão, eu creio que vocês já viram isso, que eu já vi várias vezes. Um cachorro, quando ele está passando mal, ninguém vai dar um dipirona, um Dorflex. Ele tem o remédio da natureza, não é assim? Vocês já viram? Ele vai lá fazer o que? Comer capim. Todo cachorro faz a mesma coisa. Quem é que ensinou isso para o cachorro? É a natureza dele. Amém? Ele está com dor de barriga, ele está mal, ele vai comer capim. Teve um dia que eu até pensei em fazer um chá de capim para ver se é bom para dor de barriga mesmo. E o cachorro come e fica bom. Aí ele vai lá, come o capim, melhora, e ele bota para fora. Tudo que está fazendo mal, ele coloca para fora. Aí Pedro está pegando aqui, isso também é um provérbio, não é provérbio que fala isso. Pedro ele pega um provérbio e diz, olha, aquele que ouve a palavra, aquele que não obedece a palavra, aquele que volta a praticar as mesmas coisas, é como um cão, né? O cão ele está mal, está passando mal, aí ele come um capim e bota tudo para fora, ele está curado, está aliviado, mas está curado, daqui a pouco ele volta e come um vômito, quer dizer, tudo aquilo que fez mal para ele bota para dentro de novo. Jesus ele tira do ser humano tudo aquilo que não presta, mas o próprio ser humano vai lá e traz tudo de volta para dentro de novo. Então não tem desculpa, irmão. Então não vamos culpar. O culpado é o pastor, o culpado é a igreja, o culpado é o irmão fulano, a irmã ciclano. Porque Deus ele quer, porque quando nós reconhecemos, eu sempre bato na tecla aqui. O que eu digo aqui para vocês? Nós precisamos reconhecer nossos pecados e reconhecer os nossos erros. Conhecer o pecado dos outros, o erro dos outros é fácil. É muito fácil você ficar olhando o pecadinho dos outros, o erro. Mas o que Deus ele quer é que nós olhemos para dentro de nós e que nós possamos olhar como é que está a nossa situação com ele. Então o cão, ele está passando mal, está perto de morrer, come um monte de capim, bota assim para fora. Aí ele está bem, tem que sair fora, largar aquela porcaria, vai, come tudo de novo. O porco, você dá banho lá, passa perfume para aqui, se soltar vai para a lama. Então as pessoas que vêm para a fé, mas não mudam para perseverar e permanecer na fé, é a natureza de cru e a natureza de porco. E na realidade nós temos que orar a Deus para Deus dar para nós natureza de quê? Natureza de ovelha. Amém? Ovelha. Né? Deus ele quer mudar a nossa natureza humana. Esse rapaz está cheio de fome. Imagina ele longe de casa, cuidando daqueles porcos, cheio de fome. E agora ele começa a lembrar daquela comida cheirosa, aquele cheirinho. É tão bom, né? Hoje eu estava ali na casa do Roberto, a esposa dele foi fazer o café. O Roberto disse, ó, a mulher está fazendo café, ó o cheirinho. Então a comida, quando ela está acabando de ser pronta, vocês já passaram, não vou dizer em frente, mas você dá um pouquinho longe de uma padaria, quando está assando aquele pão na hora, de longe você sente o cheiro. Você até diz, ó, está fazendo pão doce, ó, está fazendo pão de sal, você sente o cheiro. A comida, né? Tem vezes que o marido está cozinhando aqui, a Zélia chega aqui, ah, eu senti o cheirinho lá fora. Não é assim, Zé? Então, eu fico imaginando aquele rapaz cheio de fome, e assim no pensamento, ele sentindo até o cheirinho da comida, o gostinho da comida. O que eu estou fazendo aqui?
E ele larga aquela porcaiada, ele larga tudo aquilo. E o bacana, irmão, se a gente for parar, eu gosto de viajar assim na história, eu sempre digo para as pessoas que quer ficar dependendo dos outros para servir a Deus. Se você aceita Cristo, você tem fé em Cristo, você tem que ser dependente de quem? De Cristo, de mais ninguém. Amém? Aquele rapaz, ele não ficou decepcionado. O pai foi atrás dele? Não. Eu vou perguntar, você diz não bem alto, amém? O pai foi atrás dele? Não. O irmão foi atrás dele? Não. Os empregados foram atrás dele? Não. Ninguém foi atrás dele. Ele poderia estar no meio dos porcos e fazer como algumas pessoas que no dia de hoje se encontram no meio dos porcos e espiritualmente falando. Ele poderia estar, poxa, estou aqui com fome, sem lugar para dormir, vivendo uma miséria, e meu pai não está nem aí. Não poderia ter dito isso, Zé? Meu pai não está nem aí, poxa, meu pai não vem atrás de mim, meu irmão não vai de mim, não vem atrás de mim, não vem nem empregado atrás de mim, não. Ele caiu em si, ele sabia que o errado era ele, quem pecou foi ele. Voltar-me-ei e irei ter com meu pai, meu pai que ter comigo, não. Eu vou voltar e irei ter com meu pai. E eu vou dizer para o meu pai, eu não sou mais gente que se chama de filho. Quem dera, se no dia de hoje, o filho que errasse, antes de entrar para dentro de casa, falasse isso com o pai e com a mãe. Tem filho que apronta, a mãe perde noite de sono, dá trabalho, pega, aí volta para casa na maior cara de pau, e se bestar, bate o pai, bate na filha, até mata. No dia de hoje é assim, não tem respeito. A maioria dos filhos hoje não respeita pai e mãe. Hoje, aqui no Semineira, né, na Vitória, o moleque novo, ei mãe, agora a roupa está pronta. Agora não, Gabriel, o barranco está pronto. Mas eu falei aqui, sabe que na minha época, eu creio que alguns aqui passam por isso, para dormir, pensa pai, pensa mãe, posso dormir? Aí eles dizem, pode, meu filho, fala com Deus. Amém? Chegava uma visita na minha casa, na casa dos meus pais, meu pai já falou, ó, tá vendo os irmãos aí, tá vendo o pessoal aí? Aí de vocês, se fosse metendo no meio de conversa de adulto. Depois que eles foram embora, pau come, comia mesmo, né, irmãos? Para mim chegar, tinha uma visita conversando com meu pai, com minha mãe. Para mim chegar até eles, eu falei, ô mãe, eu posso falar, porque às vezes minha avó, alguém mandava um recado e ela estava ocupada. Mas eu sentar no sofá, ficar fazendo gracinha, aí você vai fazer uma visita, está o filho fazendo careta, erguendo boca, né? E é tanta coisa assim que a criança fez, mas não é legal, não. A Bíblia diz que a gente tem que corrigir os filhos, mas hoje o negócio está tão feio. Eu tenho pena de professora, eu tenho pena de quem é professor. Eu me lembro que a gente aprontava na escola, levar as réguas, quem apanhou de régua na escola? Eu apanhei. Ó, a régua era desse tamanho, ficava na mão da professora, tá? Fazia bagunça, reguada nas costas, na cabeça. Eu me lembro que eu levei até bancada na cabeça, fui igual um chifre aqui, ó. Aí fui para casa assim, né? Cheguei com a minha mãe, o que é isso, menino? Eu caí, mãe, bati com a cabeça, não caí nada. Levei foi até mancada na cabeça. Aí depois veio um dedo duro e falou assim, ó, dona Tereza, a professora quebrou o sapato na cabeça do Isaías. Ah, é? Levei foi uma surra pior do que a tamancada na cabeça. Porque meu pai e minha mãe falavam assim, professor é seu segundo pai, professor é sua segunda mãe, respeita os teus professores. Hoje, se o professor gritar com a criança chega em casa chorando, mãe, a professora brigou comigo, aí vai a
afastado de Deus e que um dia eles iam cair em si e retornar. Mas trazendo para os dias atuais, o que Deus ele quer o quê? Primeiro que nós reconhecemos nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, nossos defeitos, e nós precisamos voltar, não é só hoje, não é todos os dias, através da oração, da humilhação, a gente se voltar para Deus, ou voltar para Deus. Amém? Não sou digno, eu não sou digno, Senhor, agora que eu respiro, eu não sou digno da vida que o Senhor me deu, eu não sou digno da família que eu tenho, eu não sou digno da salvação, eu não sou digno da tua misericórdia. Então a palavra eu não sou digno, e dizer só pecador, tem misericórdia de mim. Esse rapaz, ele olhou para ele e disse: o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Voltar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou dizer para o meu pai: não sou mais digno de ser chamado de filho. O pai não foi atrás do filho, mas o caminho que ele pegou para ir embora, o pai estava de olho no caminho, porque sabia que aquele filho ia voltar. Amém? Vocês estão entendendo? Ele não foi atrás, mas ele aguardava, ele esperava todos os dias. Um dia ele vai voltar. Um dia, este caminho que ele tomou para ir embora é o mesmo que ele vai voltar. Eu fico imaginando, irmãos, quando ele saiu de casa, todo limpinho, todo cheiroso, com muito dinheiro. Agora, com que é que ele volta? Cabeludo, esquelético, né? Barbudo, parecendo um bicho, vem todo esquisito, mas mesmo assim, eu fico olhando, irmãos, essa história era muito linda, porque quando ele vem em direção ao pai, e ele diz para o pai: eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho, faça-lhe digno dos seus empregados. Mas o pai, quando viu ele de longe, amém? O pai fica esperando. Aí de longe o pai viu, o pai conheceu, correu e abraçou. Você não vê Jesus dizendo: e o pai viu e disse: meu filho, vai fazer a barba, vai cortar o cabelo, vai tomar um banho, que você está manhaca, você está fedendo, não do jeito que ele estava. O pai abraçou, o pai beijou, o pai colocou um anel no dedo dele. Esse anel colocado no dedo, o que acontece? Quando um filho fazia a mesma coisa que esse rapaz fez, abandonava a casa, a família, não tinha direito de voltar, não tinha direito de nada. Ele pegou a parte da herança e foi embora. Ele não tinha direito de entrar no portão lá dentro. Tanto que quando ele volta, o pai fala para os amigos: esse é o meu filho, que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então, quando o pai colocou aquele anel no dedo dele, o pai fez uma grande festa, todos os amigos e vizinhos estavam lá. Então, quando as pessoas passavam e viam o anel no dedo dele, eles não podiam falar nada, porque aquele anel era um sinal que aquele rapaz tinha sido perdoado. Então ninguém podia dizer: rapaz, esse camarada abandonou o pai, abandonou a casa, esse rapaz que pegou parte da herança, ele foi embora e agora voltou na maior cara de pau. Aquele anel fazia com que os acusadores calassem as suas bocas. Quando viu o anel, ele foi perdoado pelo pai. Quando viu o anel, não podemos nem pensar e nem falar nada a respeito que venha condenar a vida dele. Amém? Então, quando nós nos voltamos para Deus, você não vê, mas espiritualmente tem um anel no seu dedo. As pessoas podem até olhar para você e falar: que nada, aquilo está se escondendo atrás da Bíblia. Tem gente que fala assim: que lá está se escondendo atrás da Bíblia, que lá de crente não tem nada. As pessoas podem até te acusar, mas o anel, espiritualmente falando, que está no teu dedo, Deus está dizendo: você está perdoado. É anel de autoridade, é anel de respeito. Amém? Mas essa
pecado que a pessoa cometeu ou o tamanho do pecado que a pessoa está. O que importa é o tamanho do Deus que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Isso é que importa. Às vezes a gente coloca tudo que está. Eu já vi você, eu tenho vontade. Aqui na Bahia fala a lei dos crentes, né? Eu tenho vontade de passar para a lei dos crentes. Primeiro que comprar roupa de crente. Existe isso? Existe? Não. Primeiro que Jesus manda vir como está. Você não vai continuar como está, não é por causa de normas de igreja, não é por causa de placa nem pastor. Você não vai continuar como está, porque quando você vem como está, aquele que está te trazendo é ele que vai mudar a tua vida e a tua história. Amém? A gente vem bebendo, fumando, mentindo, fazendo tanta coisa errada, mas o próprio Deus ele vai abrindo a nossa mente. O Espírito Santo de Deus vai dizer: eu não quero que você faça isso, eu não quero que você fale aquilo, eu não quero que você age desse jeito. E às vezes não tem nada a ver com o pastor e com a igreja, é o próprio Deus que nos cobra. Amém? Então essa palavra é para mim. Vocês entenderam a mensagem? Que coisa maravilhosa! Ele tinha casa, tinha uma cama, ele tinha de tudo, abandona tudo para ir viver os prazeres momentâneos da vida. Só que lá ele quebrou a cara. Ele pôde saber que lá fora não tem nada, é tudo passageiro. Eu vou fazer uma pergunta, ó. Eu já fumei maconha, já pratiquei pequenos jogos, já teve os vagabundos da vida aí. A minha juventude foi terrível. Mas até novo de casado ainda, eu gostava de tomar uns negócios. Aí você bebe, aí chega um outro dia, eu gostava de tomar uns negocinhos também. Ela lá eu sei que sim. As latinhas de cerveja, eu já vi ela. Lá até convidaram ela, agora eu sou crente, agora eu sou Jesus, agora meu pai. É assim sim. Maravilha, né? Mas aí você vamos supor, você está com dos leitos, você está com 6 reais guardados. Você comprou um frango, comprou uma verdurinha. Aí você vai com 100, você vai voltar de ressaca. De ressaca. Aí no outro dia, aquela dor de cabeça, aquele enjoo, o corpo todo ruim. Isso é o dinheiro. O frango foi para as cucuia. A verdura você não vai ver. Então é uma coisa diabólica, meu irmão, é um vício maligno. E tem gente que se acha. Às vezes, a pessoa ela até consegue, vamos supor, dar saída aí, trabalhar no café. Aí tem aqueles que até conseguem uns 4, 5, 6 mil reais. Aí no mesmo dia que ele pegou 4, 5, 6 mil, o capeta levou tudo. Porque vai ali, paga uma grade de cerveja, vai lá pagar outra grade de cerveja, né? E tem um ditado que diz: quando tiver cavalo, São Jorge anda a pé. É um ditado meio espírita, mas é verdade. E tem muito besta aí, se mata de trabalhar e depois vê os outros e monta em cima, e o que ele tem vai tudo embora. É assim, não é? Depois fica chorando. Então, o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que a gente reconheça que Ele é Pai. Amém? Vamos repetir? O desejo de Deus é que nós reconhecemos que Ele é Pai. Tanto que na oração do Pai Nosso começa como? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoa os nossos ofensas, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado daqueles que nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, tua é a glória, para todos sempre. Amém. Então começa a oração com Pai Nosso. Ele é teu Pai, Ele é meu Pai, Ele é nosso Pai. Inclusive o nome Deus é um pouco de medo, tá? Falar o nome Deus, dá um nome que, dependendo da situação, um pouco de medo. Aí eu já experimentei
Tá? Você fecha o teu olho e começa a dizer: meu pai, meu paizinho, oh meu pai, tem misericórdia de mim, meu pai me perdoa. E a palavra pai, pai, pai. E ele, eu tenho certeza que Deus fica com o coração alegre de ver toda hora você pronunciando a palavra pai, porque ele é pai. É ele que cuida de nós. Então esse rapaz sai de casa, abandona tudo para viver experiências ruins que achava que iria ser boa. E assim somos nós. Deus nos criou para servir a Ele, para adorar a Ele. E alguns de nós, como ovelha desgarrada, mas o desejo de Deus é que a gente reconheça que é pecador, que pecou, que errou. O desejo de Deus é que nós devemos cair em si. Amém? Toda vez que errar, que pecar, caia em si. Nós temos que cair em si. E esse rapaz voltar-me ele e meu pai, que maravilha, irmãos. O pai de braços abertos esperando, beija, abraça. Não olhou como ele estava. Deus não olha como uma pessoa vem. Deus ele abraça. A pessoa vem na prostituição, vem nas drogas, no alcoolismo, vem tudo estragado. E Deus abraça. Ele abraça como pai, ele abraça. E ele quer cuidar de cada um de nós. Essa é a palavra para o teu coração nessa noite. Amém? Você está ou não está na presença, você é filho. Fala assim: eu sou filho. Amém? Mas filho, não vamos falar com fé, irmão. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha, né? Porque a mulher vai falar filha, né? Amém? Abre a boca e deixa com muito você. Eu sou filho de Deus. Porque Ele tem cuidado de cada um de nós. E mesmo você lá fora do mundo. A menina que eu estou conhecendo agora, a mãe conheceu há bastante tempo. Mas quantos livramentos Deus já te deu? É para você estar vivo aqui hoje? Não. Deus já te guardou. Você sabe que o diabo uma vez botou no coração de uma pessoa que nós vamos tocar para esperar você passar para tirar a sua vida? Deus está falando isso comigo aqui. Já teve pessoas que do nada o diabo colocou uma raiva no coração e a pessoa fala assim: tocar para poder te pegar, tirar a sua vida. Só que naquele dia, naquela hora, você não passou. E a pessoa sumiu e você está aí vivo para a glória de Deus. Você pode crer no Senhor Jesus? É sério. Eu sou difícil até pouco para falar essas coisas. O meu negócio é só pregar. Mas Deus é maravilhoso. Deus é uma obra linda na vida dela. Ela sabe